Fala rapaz, eu sou o Mestre Pedroca e eu tô aqui pra te ensinar a melhorar o seu jogo de RPG de mesa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os tipos de ações que existem em D&D 5ª edição e sobre como usá-las no seu turno, como não desperdiçar as suas ações e como evitar erros recorrentes nesse sistema. E fique ligado aí nos cards que a gente vai colocar aqui no vídeo, que ele leva para alguns links interessantes que te ajudam a entender um pouco mais sobre o assunto. E se você curtiu o vídeo e esse conteúdo, já mete o like, se inscreve no canal que a gente vai ter muito mais aí nas próximas semanas. Então bora lá! O mais importante inicialmente é você entender o que são as suas ações em D&D 5ª edição. Durante um combate você pode fazer basicamente duas coisas: se movimentar e agir. Se movimentar, por mais que pareça ser uma ação, na verdade ela é simplesmente uma coisa que você pode fazer no seu turno. Durante o seu turno você pode escolher se deslocar uma distância máxima igual ao seu deslocamento. Geralmente o seu deslocamento vai ser 30 pés, que são 9 metros ou 6 quadrados. Mas uma parada importante é que você pode quebrar essa distância, e fazer deslocamentos menores, só que a gente vai falar isso mais pra frente no vídeo. A segunda opção de coisa que você pode fazer no seu turno é agir, é fazer uma chamada action. Quando você age, quando você usa a sua ação, existe uma lista de determinadas coisas que você pode fazer. Todas essas opções você encontra no capítulo 9 do livro do jogador. Mas é interessante e importante você entender uma coisa fundamental. Quando você decidir agir, você pode se movimentar antes ou depois da sua ação. Digamos que você queira usar a sua ação para atacar um monstro, por exemplo. Você pode escolher, por exemplo, que você vai se locomover 10 pés, que é 3 metros, que é 2 quadrados. Aí você vai usar a sua ação para atacar o monstro e depois você pode se movimentar os seus outros 20 pés para um local mais vantajoso, por exemplo. Dessa forma, na prática, o que você fez foi se movimentar, aí depois você fez a sua ação, que foi o ataque, e depois você se movimentou de novo. Essa é uma dica simples, ela é básica, mas ela muda muito o fluxo do jogo. Principalmente quando você entende que o monstro só consegue fazer um ataque de oportunidade por rodada, e só quando você sai da zona de ameaça dele. Ou seja, isso só acontece, o ataque de oportunidade só acontece quando você está dentro da área dele, que geralmente é adjacente, e você se locomove para fora dessa área. Ok, isso tem cara de ser o básico. O que mais eu posso fazer com as minhas ações em D&D? Bom, é aqui que entra a chamada ação bônus e o que você pode fazer gratuitamente no seu turno. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu te falar sobre Noite de Jogo, a campanha de RPG presencial original que patrocina esse vídeo. Noite de Jogo é uma websérie de 10 episódios com aproximadamente 90 minutos cada, e a primeira temporada é chamada de Passagem de Ladon. É uma produção 100% original, com cenário, personagens, ilustrações, miniatura, estúdio, é tudo personalizado. É uma série extremamente amigável para novos jogadores de D&D 5ª edição, porque as principais informações de jogo elas estão na tela e elas te ajudam a entender as regras por trás da narrativa. Além disso, é super interessante para jogadores experientes, porque o elenco é composto por atores e atrizes que têm experiência de palco e de câmera. Uma das coisas mais interessantes desse projeto é a trilha sonora e as músicas originais. Elas dão uma imersão incrível para quem está assistindo e torna toda a experiência muito mais positiva. Então, fica aí o convite para conhecer o canal Noite de Jogo e a campanha Passagem de Ladon. Pode clicar aí no card ou no descritivo do vídeo. Agora vamos voltar para o tema do nosso vídeo de hoje, que é a economia de ações. Antes de falar da famigerada ação bônus, vamos falar do que você pode fazer de graça no seu turno. Aquilo que não custa nada. Uma coisa que poucas pessoas sabem quando começam a jogar D&D é que tem pequenas intervenções na cena que você pode fazer de maneira gratuita. Essas coisas, elas podem ser feitas com parte da sua movimentação ou até mesmo com parte das suas ações, daquilo que você declara como ação no seu turno. São pequenos gestos, pequenos floreios, coisas simples, como interagir com uma porta, por exemplo. Você pode dizer, por exemplo, que você se desloca 6 metros, abre a porta gratuitamente, depois se desloca os outros 3 metros e ainda conjura uma magia, por exemplo. É importante que essas pequenas ações, ou até mesmo sacar uma arma ou sacar um item para conjurar magia, por exemplo, isso pode ser feito de maneira gratuita. Agora, qualquer ação adicional, isso pode custar a sua ação mesmo. Isso vai acabar, ficando a critério do mestre. Então tome cuidado com isso, mas lembre-se também que você tem essa possibilidade. Saber que você pode fazer isso é fundamental para a sua economia de ações. Agora, uma outra coisa que as pessoas acabam se confundindo e até jogando errado mesmo é a chamada ação bônus. Em inglês ela é chamada de bonus action e ela é justamente isso, ela é algo a mais que você pode fazer no seu turno. Agora, é interessante entender que você não tem uma ação bônus, você pode ter características
que utilizam uma ação bônus, que podem ser feitas como uma ação bônus. E essa é uma distinção importante, porque, por exemplo, se você tivesse uma ação bônus disponível no seu turno a todo momento, você poderia até tentar negociar de fazer uma coisa ou outra como ação bônus, só que isso não existe. Ou seja, você não consegue pedir pro mestre para, por exemplo, abrir a porta e sacar a sua arma como ação bônus. Isso não existe. Mas o que você pode ter, que geralmente vai acontecer, é que a sua classe ou a sua raça vai te dar alguma coisa para fazer e você pode fazer como uma ação bônus. Mas beleza, ok. Então eu tenho, digamos que eu tenho uma característica aí que eu posso usar como ação bônus. Como que isso afeta a minha economia de ações durante meu turno, durante a rodada como um todo? A primeira coisa é você entender que você pode colocar a sua ação bônus no meio da movimentação ou até mesmo entre a sua ação, no meio da sua ação você pode colocar uma ação bônus. Você pode efetivamente interromper uma movimentação ou uma ação para executar uma ação bônus. Vamos pegar um exemplo prático para você entender como que isso funciona na prática mesmo, numa situação. Nesse nosso exemplo a gente tem um guerreiro de 5º nível que tem o talento Great Weapon Master e ele tem a característica Extra Attack. No turno desse guerreiro, ele decide que ele vai se movimentar 10 pés, chegar próximo de um monstro e usar a ação de atacar. Como ele tem a característica de Extra Attack, quando ele declara que ele vai fazer a ação atacar, ele pode realizar 2 ataques. Digamos também que nesse primeiro ataque que ele vai fazer, ele acaba reduzindo o inimigo para 0 pontos de vida. De acordo com o seu talento de Great Weapon Master, ele pode fazer um ataque adicional como uma ação bônus. Mas digamos que não tem nenhum outro monstro adjacente a ele. O que esse guerreiro pode fazer? Por conta de como estão escritas as regras, esse guerreiro pode declarar que ele vai se movimentar mais 10 pés, então ele já se movimentou 20 no total, e fazer esse ataque de Great Weapon Master contra uma outra criatura. Perceba que ele não está fazendo a ação atacar, ele está realizando um ataque, Ele está fazendo um ataque como uma ação bônus, não é a ação atacar, é diferente. Ele então ataca esse outro monstro e aí ele está satisfeito, ele causou dano ali, ele está satisfeito. O turno dele acabou, Errado, o turno dele não acabou, tem que lembrar que ele declarou essa ação bônus, essa bonus action, no meio dos ataques que ele estava fazendo, porque ele tem Extra Attack. Então ele pega esse outro ataque extra que ele tem, ataca esse outro monstro e aí digamos que ele mate esse outro monstro, por exemplo. Como ele já usou a ação bônus, ele não vai conseguir fazer um ataque de novo, Ele não consegue, ativar 2 ações bônus no mesmo turno, isso não existe. Mas ele ainda tem 10 pés de movimentação, ele tinha 30, usou 10, atacou, aí se movimentou mais 10, atacou e agora ele ainda tem mais 10 pés de movimentação. Ele pode se movimentar esses 10 pés? Pode. O interessante, então, é que ele quebrou o turno dele em vários pedaços pequenininhos. Ele se movimentou, aí ele declarou a ação de atacar, ele tem 2 ataques, ele fez o primeiro ataque, ele quebrou, fez uma ação bônus com uma movimentação. Então, essa capacidade que existe de quebrar o seu turno em pedaços menores, isso é fundamental para você entender que você pode fazer mais coisas do que você imagina em D&D 5ª edição. Agora, falando de movimentação especificamente, você sabia que para se levantar, você gasta metade de todo o seu deslocamento do turno? Tipo, se você tá no chão e você tem 30 pés de movimentação, você tem que gastar 15 para se levantar? E que isso é válido tanto para você, jogador, quanto para os monstros? Então vamos pegar esse nosso exemplo anterior, digamos que o nosso guerreiro se movimenta, ele ataca, ele mata um monstro e agora ele tem o ataque da ação bônus dele de Great Weapon Master. Você sabia que toda vez que você vai fazer um ataque, você pode escolher, ao invés de atacar normalmente, fazer uma manobra? Nessa manobra, o nosso guerreiro decide então que ele vai tentar derrubar um monstro. Digamos que ele faça a manobra de derrubar e ele derruba de fato o monstro. Esse próximo ataque que ele vai dar, do Extra Attack, ele vai fazer com vantagem, porque o cara tá no chão. Não contente com isso, com o cara no chão, ele vai olhar e falar, não, eu tô satisfeito com isso, eu vou me deslocar pra fora disso, já que o cara vai ter que se levantar, ele vai ter que gastar metade da movimentação, o guerreiro pode, sei lá, se deslocar mais 20 pés, por exemplo. Nesse momento, o monstro vai ter um ataque de oportunidade, mas como ele tá no chão, ele vai ter que fazer com desvantagem, ou seja, o guerreiro não só matou um cara, como ele derrubou um monstro, atacou com vantagem, possivelmente dando um crítico, ainda fez o monstro gastar a reação dele, que a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas, ou seja, o guerreiro em um turno, ele fez tanta coisa, ele sente que ele viveu 2, 3 turnos em um momento só. A parada principal é você entender 2 coisas fundamentais. A primeira delas é entender que você pode quebrar o seu turno em vários pedaços menores. Você pode dividir ações e movimentações para que você tenha um turno mais interessante. Do mesmo jeito, você pode entender que as regras que se aplicam a você também se aplicam ao monstro e, portanto, você pode fazer muitas coisas diferentes com os monstros para criar problemas para eles. No próximo vídeo, a gente vai falar de maneiras criativas de usar essas ações. Agora que você entendeu a economia de ações básicas do jogo, você consegue usar elas de maneira mais criativa. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre classes específicas e economia de ações específicas para essa classe. Se você gostou, já dá o like, se inscreve no canal e também coloca nos comentários ali quais são as 5 classes que você quer ver no próximo vídeo. Vou fazer questão de ler todos os comentários, de ver ali o que vocês estão sugerindo, pedindo e a gente coloca no próximo vídeo. É muito nóis, é very much we e até a próxima.